Nosso mundo é cheio de mistérios. Ruínas antigas sussurram sobre civilizações esquecidas. Lendas falam de cidades perdidas e tesouros escondidos. Mas alguns segredos são mais profundos, enterrados sob a superfície do nosso planeta. Por toda a Europa, uma rede de túneis se estende por mais de 1.600 quilômetros. Essas não são obras da engenharia moderna. Esses túneis são antigos, esculpidos na terra há muito tempo. Quem os construiu? E por quê? As respostas permanecem envoltas em mistério. Esses túneis, alguns tão estreitos que mal dão para rastejar, serpenteiam por baixo de campos e florestas. Eles conectam cidades e cruzam montanhas, sua existência insinuada através do folclore e de lendas locais. Durante séculos, eles foram descartados como nada mais do que mito e superstição. Mas nas últimas décadas, surgiram evidências que sugerem uma verdade muito mais intrigante. Os sussurros do subterrâneo estão ficando mais altos, nos impelindo a descobrir seus segredos. As primeiras pistas surgiram na Alemanha e na Áustria. Arqueólogos, escavando antigos assentamentos, começaram a descobrir cavernas artificiais estranhas. Essas não eram formações naturais. Eram claramente feitas pelo homem, esculpidas na rocha com uma precisão que desafiava explicações. Algumas dessas câmaras eram pequenas e apertadas, enquanto outras se abriam em vastos salões, seus tetos sustentados por pilares maciços. Qual era o propósito dessas estruturas subterrâneas? À medida que mais dessas obras de terra foram descobertas, um padrão começou a surgir. Não eram estruturas isoladas, mas parte de uma vasta rede interconectada. Túneis, alguns com quilômetros de extensão, ligavam essas câmaras. Ficou claro que esta não era uma obra de pequena escala. O esforço necessário para criar tal rede teria sido imenso. Quem quer que tenha construído esses túneis possuía habilidades de engenharia notáveis e um nível de organização que indicava uma sociedade sofisticada. A descoberta de Derinkuyu, na Turquia, na década de 1960, causou impacto na comunidade arqueológica. Ali, sob a superfície, não havia apenas uma rede de túneis, mas uma cidade subterrânea inteira. Derinkuyu era um labirinto de câmaras, túneis e poços de ventilação, capaz de abrigar até 20.000 pessoas. Tinha alojamentos, cozinhas, estábulos e até uma igreja. Era uma cidade autossuficiente, escondida do mundo exterior. Derinkuyu não é única. Cidades subterrâneas, semelhantes, embora menores, foram encontradas em toda a Turquia. Esses assentamentos subterrâneos não eram apenas abrigos. Eram comunidades prósperas, lugares onde as pessoas viviam, trabalhavam e cultuavam, escondidas da vista. Mas por que alguém se daria ao trabalho de desaparecer no subsolo? Abundam teorias sobre a finalidade desses túneis. Alguns acreditam que eram rotas de fuga, permitindo que as pessoas fugissem de invasores ou desastres naturais. Outros especulam que eram usados para contrabando ou operações militares secretas. A verdade pode ser muito mais intrigante. Lendas de todo o mundo falam de raças antigas que buscaram refúgio no subsolo. Os índios Hopi, da América do Norte, acreditam que seus ancestrais emergiram de um mundo subterrâneo. Na América do Sul, persistem histórias de túneis que levam a cidades perdidas nas profundezas da Cordilheira dos Andes. Essas histórias poderiam ser mais do que apenas mitos? Seção 5. O Enigma de Derinkuyu. Derinkuyu,
com seu complexo sistema de ventilação e defesas, aponta para um nível de sofisticação difícil de explicar. Estima-se que tenha pelo menos 3.000 anos, mas alguns acreditam que possa ser muito mais antiga. Quem eram as pessoas que construíram esta cidade subterrânea? E do que eles estavam se escondendo? Alguns pesquisadores apontam para a presença de túneis e câmaras semelhantes em outras partes do mundo como evidência de uma civilização global perdida. Uma civilização que, por razões desconhecidas, foi forçada a viver no subsolo. Será que esses túneis são vestígios de um tempo anterior à história escrita? Um tempo em que nossos ancestrais possuíam conhecimentos e tecnologias que se perderam no tempo? Profundas sobre nosso lugar no universo. Seção 7. Buscando respostas na Terra. Enquanto o verdadeiro propósito dos túneis permanece indefinido, especialistas estão começando a juntar pistas da própria Terra. Estudos geológicos revelaram a presença de depósitos minerais incomuns perto de algumas das entradas dos túneis. Esses depósitos, acreditam eles, podem ser a chave para entender por que essas redes subterrâneas foram construídas. Análises desses minerais sugerem que eles podem ter sido usados em rituais ou cerimônias antigas. Esses túneis não seriam apenas abrigos ou passagens, mas espaços sagrados, locais de culto e significado espiritual? A possibilidade adiciona outra camada de intriga ao mistério, sugerindo uma conexão entre o mundo físico e o espiritual. Seção 8. Um legado em pedra. Os túneis sob a Europa são mais do que apenas curiosidades arqueológicas. Eles são um lembrete de que nosso planeta guarda segredos, que a história nem sempre está escrita em livros, mas às vezes gravada na própria estrutura da Terra. Eles nos desafiam a questionar o que pensamos que sabemos e a abraçar o desconhecido. O mistério dos túneis está longe de ser resolvido. Novas descobertas estão sendo feitas o tempo todo, cada uma levantando mais perguntas do que respostas. Mas isso é parte do que os torna tão fascinantes. Eles nos lembram que ainda há muito a aprender sobre o nosso mundo, sobre o nosso passado e sobre nós mesmos. Seção 9. O mistério perdura. Os túneis sob a Europa são um testemunho do poder duradouro do mistério. Eles nos convidam a explorar o desconhecido, a mergulhar nas sombras da história e a confrontar os limites da nossa compreensão. Que segredos essas passagens antigas guardam? Que histórias elas poderiam contar se as pedras falassem? Podemos nunca saber a verdade completa sobre essas estruturas enigmáticas. Mas uma coisa é certa: o mistério continuará a inspirar admiração e especulação por gerações. O que você acha que está escondido sob a superfície? Compartilhe seus pensamentos, suas teorias e suas próprias explorações pelos mistérios do nosso mundo.
A busca por respostas continua.